Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Olá, meus irmãos e irmãs, amantes da escola dominical, a paz do Senhor. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula e nessa aula nós vamos tratar da lição 4, cujo tema é os atributos do ser humano. Lembrando que nesse trimestre nós estamos tratando, o tema geral do trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. E na lição 4 nós vamos tratar dos atributos do ser humano. O textual da nossa lição está lá em Salmos, capítulo 32, e o versículo 9, que chama a nossa atenção para essa peculiaridade da criação do ser humano. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então, o próprio textual, ele já chama a nossa atenção para que nós não venhamos ser semelhante aos animais irracionais. E aqui o salmista ele coloca que os animais não têm entendimento, por isso eles precisam de um controle externo, né? O ser humano é diferente, ele foi dotado de entendimento, dentre esses atributos que nós estaremos vendo aqui, ele foi dotado de racionalidade, então ele não precisa de um controle externo, ele tem essa capacidade interna de autocontrole, né? E ele pode obedecer à voz interna de Deus através do seu espírito. Nós vamos ver aqui que a espiritualidade é outro atributo humano, então ele pode ouvir a voz de Deus através do Espírito de Deus que habita no espírito do homem e assim ele ter controle dos seus desejos, das suas vontades e dos seus impulsos. A verdade prática, ela diz o seguinte: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, observe que o homem foi criado com esses atributos peculiares apenas ao homem e não às outras criaturas, uma vez que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por imagem e semelhança, nós vamos entender que o homem foi criado parecido com Deus. O homem não foi feito um Deus em menor escala. Ele foi feito com atributos, principalmente atributos de caráter e da personalidade divina, reflete no homem. Então, o homem ele é dotado dessas características, desses atributos, que vai colocar ele acima dos animais, em um nível superior, embora a origem seja o barro, mas ao formar o homem, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, dando a ele, atribuindo a ele algumas qualidades que são reflexo do caráter divino e da personalidade divina. Então, o homem foi feito com esses atributos, em primeiro lugar, para glorificar ao Senhor. A leitura bíblica em classe, nós não vamos ler para podermos resumir o tempo, mas é importante que você, principalmente que vai ministrar essa lição, medite nesse texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 10, onde o apóstolo Paulo ele inicia essa leitura chamando a nossa atenção para esse atributo humano que é a sua racionalidade, e por ser racional ele é capaz de pensar, ele é capaz de processar cognitivamente a sua racionalidade.
Eu vou chamar a atenção apenas para o versículo 1 e 2 do texto, que fala diretamente sobre esse atributo, né? O versículo 1 de Romanos capítulo 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma outra versão vai dizer pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo aqui chama a atenção para esse atributo da razão, a racionalidade, e por sermos seres racionais, nós temos essa capacidade de processar cognitivamente esses atributos ou as características de ser um ser racional. A lição, ela traz como objetivo geral, o objetivo geral dessa lição é o seguinte: é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Então é importante a gente frisar essa palavra, né, essa palavra do objetivo geral, que é complexidade. Então, o ser humano, é importante a gente ter isso em mente, isso claro, que o ser humano é um ser complexo. Até porque na lição anterior, na lição 3, nós estudamos sobre a tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Então, só isso já torna o ser humano complexo. Mas alguns desses atributos peculiares ao ser humano é possível a gente separar e falar um pouquinho sobre esses atributos, que é o que a lição vai fazer nessa sequência. O primeiro tópico versa sobre a espiritualidade humana, o segundo sobre a racionalidade humana, o terceiro sobre a sociabilidade, o quarto sobre a liberdade humana e o último tópico, o quinto, sobre a criatividade e o trabalho do homem. Logo na introdução, nós temos aí o seguinte: apesar da queda, o homem continua a executar a missão que Deus lhes entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. Então, observe que o nosso texto áureo vai dizer que nós fomos criados à imagem de Deus para glorificar. E a introdução ela vai justamente reforçar isso, né? Que nós, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo. A queda, o pecado, apesar de ter criado um abismo nessa relação entre o homem e Deus, ele não foi capaz de separar o homem de uma vez por todas dessa relação. Nós sabemos que ao pecar, o homem ele é separado de Deus, ele vivia em um ambiente propício para esse relacionamento, que é o Éden. Ao pecar, Deus se vê na obrigação de remover o homem do jardim, e aí ele deixa claro por que eles estavam fazendo isso, que era para que o homem, no estado de pecado, ele não tivesse acesso à árvore da vida e assim ele então pudesse viver eternamente em pecado. Aí nós já vemos a manifestação da graça de Deus, porque imagina o homem em estado de pecado vivendo eternamente. Então, qual seria a condição do homem se Deus não tivesse impedido ele de ter acesso à árvore da vida? Era viver eternamente na condição de pecado. Mas quando Deus tira o homem do jardim, impede de ele ter acesso à árvore da vida, e assim viver eternamente em pecado, ele está dizendo para o homem: olha, o seu estado é caótico, mas ele não será eterno. E aí logo em seguida, quando Deus está
chamando ali os personagens da queda, o homem, a mulher, a serpente, a prestação de contas. Ele já revela um plano de restauração. No capítulo 15, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, nós temos aí a maior manifestação, ou a primeira manifestação clara da redenção humana, quando ele diz que a semente da mulher, ela pisaria ou feriria a cabeça da serpente. Então, o dano causado na serpente, que a serpente é uma figura de Satanás, o dano causado à humanidade através da queda é comparado aqui no versículo 15 com uma ferida no calcanhar. E o dano que a semente da mulher causaria na serpente seria uma ferida na cabeça. Então, quando a gente olha para uma ferida no calcanhar e uma ferida na cabeça, a ferida da cabeça ela é muito mais grave. E aí nós vamos observar que isso ocorreu na cruz do Calvário. Então, quando Cristo ele morre na cruz, está se cumprindo literalmente essa promessa, essa profecia de Gênesis 15. A cabeça da serpente é ferida. E nós sabemos que a ferida que foi provocada na cabeça da serpente através do Calvário é uma ferida com consequências mortais. Chegará o tempo, depois o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, ele disse que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés, ou seja, debaixo dos pés da igreja. A cabeça de Satanás ela será esmagada. Então, falando nisso, é bom lembrar que a cabeça da serpente ainda não foi esmagada, ela foi ferida, e essa ferida a gente sabe, e o inimigo, Satanás, também sabe que essa ferida é mortal. E chegará um dia que através da igreja a cabeça da serpente será esmagada, ou seja, o seu poderio, a sua influência maligna será eliminada de uma vez por todas. Então, voltando aqui à introdução, nós vamos observar que apesar do dano causado pelo pecado, o projeto não foi eliminado. O projeto de glorificar a Deus, ele continua. E pensando na criação do homem, o homem foi feito um ser sociável, no sentido de se relacionar com Deus, com o seu semelhante e com as coisas criadas, ou seja, com a natureza. Então, ter recebido de Deus, do próprio Deus, o espírito de vida, o espírito humano, e o Espírito de Deus poder habitar no homem, então o homem tem essa condição de se relacionar com Deus. Por ser a prole, ou o genitor, melhor dizendo, né, da prole humana, por gerar semelhantes, ou seja, Deus cria Adão e Eva então tem filhos, e aí há então o cumprimento do projeto de Deus, que é de produzir, multiplicar e encher a terra. Então o ser humano é semelhante, ele tem a mesma origem. Então há esse link, há essa ligação. Então o homem pode se relacionar com o seu semelhante e se relacionar com a natureza, com a terra, com tudo que foi criado, uma vez que o homem foi tirado do barro. Então, por ser barro, ele pode se relacionar com a natureza, com as coisas criadas. Por ser humano, ele pode se relacionar com os seres humanos. E por receber de Deus o espírito de vida, e através da morte de Cristo no Calvário, o homem poder receber o Espírito de Deus habitando nele, então ele pode se relacionar também com Deus. Então, o pecado, ele afasta o homem de Deus temporariamente, mas ele não rompe, ele não frustra o projeto original de Deus. Nós sabemos que se tornou mais complexo, mais difícil, mas é possível retomarmos o projeto original de Deus. O primeiro tópico,
ele versa sobre a espiritualidade humana. E por que que o homem ele é dotado de espírito? Na aula passada nós estudamos sobre o espírito humano, espírito, alma e corpo, né? Nós vamos observar no próprio tópico da nossa lição que é possível o homem ser dotado de espiritualidade justamente porque a origem da vida do homem é o próprio Deus. Então o homem ele tem o espírito humano que foi recebido nesse sopro que o próprio Deus soprou nas narinas do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vamos observar justamente isso que nós estamos falando. O texto bíblico diz assim, versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando Deus cria os animais, Deus cria pelo poder da sua palavra, e os animais se tornam também seres viventes. Mas quando Deus vai dar vida ao homem, ele sopra no seu nariz o fôlego de vida, originando então, dando essa origem do espírito humano, o próprio Deus. E assim, tendo a vida humana tendo origem em Deus, nós vamos observar o segundo subtópico aí da nossa lição, vai dizer vai falar sobre o anseio natural do espírito humano. Então, por que o anseio natural do espírito humano é pelo Espírito de Deus? É justamente por causa da sua origem. O Salmo 42 e versículo 2 vai reforçar melhor isso que nós estamos vendo aqui. Olha só, o Salmo 42, o versículo 2. Eu vou ler o versículo primeiro também, que diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Observe que quando o homem peca, ele é separado de Deus, né? Então ele deixa de ser alimentado pela presença de Deus. Qual é o resultado disso? É justamente imagine uma terra que todo dia a gente passa ali naquela terra e joga um pouco de água. Então aquela terra vai estar sempre molhada. Se você deixar de jogar água ali naquela terra, ela vai se ressecar. Por quê? Por causa da ausência da água que todo dia era jogada. Então o homem, quando ele se afasta de Deus, a sua alma, ela é como esse barro que todo dia é molhado e que você deixa de molhar e coloca ele no sol. Com o tempo ele vai rachar, ele vai se ressecar. Por quê? Porque está sentindo falta da água. Então o homem, quando ele se afasta de Deus, o pecado ele separou o homem de Deus. Então agora esse homem é como esse barro que vai sentir a necessidade da presença de Deus, porque como ele foi dotado, embora seja humano, ele foi dotado de uma natureza divina, ele precisa ser alimentado, a sua natureza divina precisa ser alimentada. Então o salmista aqui, o contexto vai mostrar que ele está longe de Deus. Não que ele havia abandonado o Senhor, mas por razões de doença, ou estava na batalha, ou no cativeiro. Alguns aqui existe aí algumas especulações da condição em que o salmista está quando ele escreve esse salmo. Uns vão dizer que ele estava doente, então não podia ir até a casa do Senhor. Outros vão dizer que ele estava na guerra e por causa da guerra ele não podia adorar no templo. Outros vão dizer que é no período do cativeiro. Independente de qual é a condição, o certo é que o fato de não poder ir até o templo adorar, ele vai sentir necessidade. Essa necessidade ela vai ser aguçada, né? Lembrando que nesse tempo, no
Antigo Testamento, nesse período, o conceito de adoração não é como o conceito do Novo Testamento, em que nós sabemos que mesmo privado de estar na igreja congregando, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mesmo preso em um leito ou preso, cativo em um presídio, eu posso adorar ao Senhor, mas naquela época eles não tinham esse entendimento. Então adorar consistia em estar no templo. Então o tempo vai passando, o salmista sem condições de estar no templo adorando, então ele vai dizer que a minha alma tem sede de Deus. Então por que é que o ser humano ele anseia por Deus? É justamente por causa da sua origem, ou seja, o espírito humano tem a sua origem no Deus eterno. E pensando nisso, é importante a gente entender que todo ser humano ele tem essa necessidade. A diferença de eu e você que está assistindo esse vídeo é que talvez você já teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, e o Espírito de Deus ele já faz morada em você. Então, ou seja, o Espírito de Deus habita em você. Então, essa necessidade é suprida. Aquele que não teve esse encontro genuíno com a palavra de Deus, com o Senhor Deus, ele também tem necessidade. Só que ele não conhece. Por mais que ele ouça falar de Deus, por mais que ele tenha um conceito de divindade, ele não conhece ainda o caminho. Então ele vai buscar deuses, ele vai buscar forças. Uns vão chamar de força, outro vai chamar de energia, outros vão chamar de espiritualização. Ou seja, são variados aqui os nomes que a gente encontra aí fora para essa busca, para a satisfação dessa sede. Então, por isso que o Evangelho de Jesus ele precisa ser pregado, porque quando ele é pregado, ele mostra para esse homem, e aí não há exceção, todo homem, ele tem essa necessidade. Ele pode até não dizer que não acredita em Deus nenhum, mas ele vai acreditar em uma força, em uma energia que o faz bem. Então, quando o Evangelho é pregado, o Evangelho diz para essa pessoa aonde é que está a fonte que pode suprir essa necessidade. O próximo tópico, o tópico 2, versa sobre a racionalidade humana. Então, primeiro nós vimos aí sobre a espiritualidade humana, que tem origem nesse sopro divino e a sua necessidade. Por isso que os homens têm necessidade, têm sede de Deus. E no segundo, nós vamos aqui falar sobre outro atributo, que é a racionalidade. Essa capacidade cognitiva de pensar, de processar processar e fazer uso da sua razão. No primeiro subtópico, que vai falar sobre a racionalidade, diz assim, que Deus requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Então aqui nós retomamos lá o textual, em que o salmista vai chamar a nossa atenção e dizer que nós não somos nem o cavalo nem a mula que precisa de freio, que precisa de um controle externo. Nós somos dotados de razão, e por sermos racionais, nós temos condições de exercer controle sobre os nossos desejos e sobre as nossas vontades. Eu definiria essa capacidade racional em 3 pontos ou em 3 níveis. Primeiro, que como que eu definiria a racionalidade humana? Primeiro, racionalidade é a capacidade de pensar cognitivamente. Ou seja, pensar de forma inteligente e não de forma pré-determinada ou
instintiva, né? Cientificamente é provado que os animais eles têm um certo poder de pensar, mas não cognitivamente, de forma inteligente. Segundo, esse atributo racional significa primeiro pensar. Segundo, avaliar. Então eu penso inteligentemente e avalio. Então, por exemplo, quando eu estou diante de uma decisão, eu tenho esse benefício de pensar sobre aquilo de forma inteligente. Segundo, avaliar aquele contexto, aquela situação, e uma vez que eu pensei, que eu avaliei, então eu posso medir as consequências. E terceiro, decidir. Então eu penso, eu avalio e eu decido se eu tomo aquela decisão, se eu faço aquela escolha ou não. E essa decisão, essa escolha, ela é baseada nas consequências daquilo que eu pensei de forma inteligente e da avaliação que eu fiz. Então eu decido, não, eu vou tomar essa decisão porque essa decisão ela é boa por isso, ou eu não vou tomar essa decisão, pelo menos agora, porque tomando essa decisão vai ter consequências, e as consequências que terão agora, um exemplo, não serão boas. Então eu vou esperar, eu vou aguardar. Então esse poder que nós temos, ele não vem de fora, ele não é externo. Usando o exemplo da mula, a mula ela quer ir para um lado, mas alguém externamente, através do freio, vai dizer: não, você não vai para cá, você não vai para a direita, você vai para a esquerda, ou você não vai sair do lugar, você vai ficar parado, né? Então há esse controle, mas não propriamente dela, é um controle externo, normalmente é um humano que está fazendo isso. Agora, os seres humanos, os seres criados por Deus e que recebeu o sopro de vida do próprio Deus, ele tem essa capacidade racional. E por ser racional, é que o culto ele deve ter a sede do nosso culto, ou melhor dizendo, a instância desse culto é a razão. Então eu preciso saber por que eu estou adorando. É por isso que uma das atribuições do Espírito Santo, primeiro, é convencer. O Espírito de Deus, ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, primeiro é convencer, e ele convence a partir de quê? Dessa capacidade cognitiva de pensar mediante o Evangelho que nós recebemos. Então, alguém prega o Evangelho, eu tenho a escolha de pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo que eu estou ouvindo, e eu tenho a escolha de ignorar. Muitas vezes, até por influência maligna, as pessoas ignoram. Elas não param para pensar, mas nós temos essa capacidade de pensar sobre o que nós estamos ouvindo do Evangelho. E aí, quando o Evangelho é saudável, é genuíno, o Espírito de Deus usa essa palavra para trabalhar em nós o convencimento. Então, isso só é possível porque nós somos racionais. O terceiro subtópico, ele versa sobre a sociabilidade humana. Eu já falamos aqui no início, sobre essa capacidade de sociabilidade humana, ou seja, essa capacidade de se relacionar. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu esse atributo de sermos seres relacionais, se relacionar com Ele, se relacionar com o semelhante e se relacionar com as coisas criadas. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de Gênesis, capítulo 1 e versículo 28. E no versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou. Deus os abençoou quem? O homem, macho e fêmea. E lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então observe que debaixo de uma declaração de bênção do Senhor está aqui esse projeto. Então aqui nós temos
essa capacidade de sociabilidade. Então o homem ele é fecundo, ele é produtivo, ele tem a capacidade de se multiplicar e se formar uma sociedade e interagir entre si. O homem tem condições de fazer por causa desse atributo chamado sociabilidade. O versículo 18 do capítulo 2 diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, o próprio Deus ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Isso mostrando que a solidão, que o homem não foi feito para viver isolado. Ele pode até, hoje a gente sabe que existem algumas comunidades que vivem bem com o mínimo, básico mínimo, e isolada, longe da informação, longe da tecnologia, mas essas comunidades elas interagem entre si. O ser humano, se ele se isolar do outro, a tendência é ele deixar de existir. Então a solidão, o próprio Deus, essa declaração divina vai nos chamar a atenção para esse problema, né? Ela é nociva, ela é danosa para a espécie humana. E aonde é que está a origem dessa sociedade que foi determinada como projeto de Deus? O segundo subtópico do terceiro tópico vai chamar nossa atenção para isso. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado. Voltando o versículo 28 de Gênesis, que diz, e Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos. Então, frutificar aqui, a frutificação tem como base o casamento, e a multiplicação está falando aqui de família. Então, o macho e a fêmea se unem, são fecundos, ou seja, são produtivos, vão gerar filhos, esses filhos vão crescer, daqui a pouco a moça ou o moço vai encontrar um rapaz ou uma moça e de outra família que também teve filhos e vai se unir. Então nós temos aqui uma nova família, de duas famílias nós temos a possibilidade da geração de uma nova família. Então, o que era uma família, agora virou duas, e agora é três, e assim vai havendo a multiplicação. E a multiplicação dessas famílias gera, ou melhor, o resultado da multiplicação dessas famílias é uma sociedade. Então, por isso que existe um adágio popular que diz que a família é a célula máter da sociedade, e isso é uma verdade. Então, a origem dessa sociabilização saudável é a família, ou seja, para que haja essa sociedade saudável, ela precisa estar pautada no casamento e na família. Esses casamento e família são valores primordiais, fundamentais da doutrina cristã. Então, nós não podemos abrir mão de forma alguma de uma sociedade que tenha origem no casamento e na família. E quando nós falamos de casamento, à luz da palavra de Deus, é entre um macho e uma fêmea, ou seja, um casamento heterossexual. Ainda nesse tópico sociabilidade humana, nós temos aqui a Igreja de Cristo como a sociedade perfeita. Então nós sabemos que a igreja é o resultado do Calvário, a humanidade era dividida até então entre gentios e judeus, Então os judeus eram os descendentes da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e os gentios eram todas as gentes, todos os outros povos eram os gentios. A igreja é o resultado do Calvário que congrega gente de todas as nações, de todas as tribos, línguas e raças que creem em Jesus e aceita o sacrifício de Jesus suficiente para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Então, por isso que a igreja, a sociedade, a igreja é importante para a sociedade.
O quarto tópico vai falar sobre a liberdade humana, que é a capacidade do homem, é a liberdade que ele tem de escolher. Então, Deus deu ao homem essa capacidade de escolha. No capítulo 2 de Gênesis, o versículo 15 ao 17, quando Deus planta o jardim no Éden, ele dá ao homem liberdade para comer de toda a árvore frutífera, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. Então observe que o homem tem liberdade de comer, exceto de uma. Então alguém vai dizer, não, se o homem não tinha, ele podia comer de toda, mas de quase todas e de uma não, então ele não tinha liberdade. Tinha sim. É que precisamos entender que toda liberdade, ela só é liberdade se ela tiver limites. Porque se a liberdade sem limite é igual a libertinagem. Então, eu tenho liberdade, mas essa liberdade ela é protegida com limites. Então é bom a gente entender isso, ter isso em mente, né? Que os limites eles são como fronteiras de proteção à nossa liberdade. Então na relação individual, a relação de um indivíduo com o outro, a minha liberdade ela termina onde começa a sua liberdade. Então o que é que protege a minha liberdade? É esse limite. O que é que protege essa relação entre duas pessoas ou mais? É o limite da liberdade de cada um. Então o homem foi feito, Deus deu ao homem liberdade, só que ele estabeleceu um limite não para que servisse de embuste, servisse de pedra de tropeço para o homem, mas para proteger essa liberdade que ele tinha. Então, o que é essa liberdade? Em que consiste essa liberdade? Justamente no livre-arbítrio, né? O homem tem a liberdade, o arbítrio sobre si. Então, voltando lá à questão da verdade prática, né? Quem é o arbítrio da mula e do cavalo? É alguém que coloca sobre ele freio. Quem é o arbítrio do homem? É ele mesmo. Ele tem essa capacidade de ter o seu próprio arbítrio, a sua capacidade de decisão e de escolha. E, por fim, o quinto tópico vai falar da criatividade e o trabalho humano. Então, o homem foi feito um ser criativo. Ele tem essa capacidade de criar. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 20 e 22, no segundo subtópico do último tópico, o tópico 5, a criatividade humana, diz o seguinte: os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia, a arte e a música. Então é interessante esse capítulo, porque lá nós vamos observar que eles foram se agrupando e cada comunidade dessa dominava uma área. Então de lá para cá, a única coisa que mudou foi que com o avanço tecnológico e científico, essas bases que foram criadas, elas se desenvolveram, mas já estava a base lá. Isso por quê? Por causa desse atributo chamado criatividade humana. E o trabalho, né? Nós vamos observar que Deus, quando forma o homem, ele coloca o homem no jardim no Éden, capítulo 2, versículo 7 e 8, versículo 15, vai dizer que Deus coloca o homem ali no jardim para cultivar e guardar. Então o trabalho, ele é algo que foi dado ao homem para dignificá-lo. Então o trabalho não é consequência de pecado. Se a gente observar o capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 19, nós vamos observar que o que o pecado traz sobre o trabalho é enfado, é canseira, é fadiga. Então aquilo que o homem fazia sem se desgastar,
sem transpirar, agora ele vai ter que transpirar, ele vai ter, o trabalho vai ser pesado. Por quê? Por causa do pecado. Mas o trabalho em si, ele traz ao homem dignidade. Então é isso que a gente precisa entender. Então, finalizando a lição 4, cujo o título dela vai chamar nossa atenção para os atributos humanos. Então, é importante a gente entender que nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, distinto dos animais, e por ser criado à imagem e semelhança de Deus, nós somos possuidores desses atributos: espiritualidade, racionalidade, liberdade, criatividade e o trabalho. E também não podemos esquecer dessa capacidade de sociabilidade humana. E a conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo, mas o Evangelho de Cristo é capaz de restaurarmos plenamente. Então, que Deus em Cristo nos ajude e que a cada dia nós possamos cumprir e, através da palavra de Deus, fazer com que as suas criaturas se tornem filhos e cumpram esse propósito que é de glorificar ao Senhor. Deus abençoe. Fique na paz. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.